Você já percebeu como, mesmo em silêncio, sua casa ainda parece barulhenta? Não são os sons externos, mas o peso invisível que paira no ar. Portas que já foram batidas com raiva, vozes que se ergueram em discussões, lembranças de objetos quebrados no calor do momento. É como se as paredes tivessem guardado a história das tensões e, de alguma forma, você nunca conseguisse descansar verdadeiramente nelas. Desde cedo, você aprendeu a ficar em alerta. O barulho da chave girando na porta podia significar uma tempestade prestes a começar. O jeito que alguém respirava mais fundo podia indicar irritação. E então, antes mesmo de haver um conflito, seu corpo já estava em estado de defesa, como se vivesse em uma trincheira disfarçada de lar. Casas deveriam ser portos seguros. Mas para você, talvez, sempre pareceram campos de batalha silenciosos. Um lugar onde os móveis eram testemunhas mudas de lágrimas escondidas, e onde o chão rangia não apenas por causa da madeira, mas como se carregasse o peso de um passado que você nunca conseguiu soltar. Jung diria que a casa, nos sonhos, é símbolo do próprio eu. O porão guarda os instintos reprimidos, o sótão guarda os pensamentos distantes, e os quartos são os espaços íntimos da alma. Mas o que acontece quando essa casa interior está em ruínas? Quando o lugar onde você deveria repousar se torna, na verdade, um espelho constante da sua própria desordem? Imagine, o caos não está apenas fora de você, mas dentro. Você tenta se sentar no sofá e respirar fundo, mas sua mente corre, relembrando tudo o que já aconteceu naquele espaço. As paredes não são brancas, elas são cobertas de memórias. E de repente, estar em casa é como estar preso em um museu das suas próprias feridas. Essa sensação, que talvez você nunca tenha colocado em palavras, tem um nome na psicologia: hipervigilância. Quando crescemos em ambientes caóticos, nosso corpo aprende a nunca relaxar completamente. Mesmo quando já não há gritos, ainda há o eco deles dentro de você. Seu sistema nervoso permanece ativado, como se estivesse esperando pelo próximo desastre. Você talvez tenha notado, quando tenta descansar, surge uma inquietação estranha. É como se relaxar fosse perigoso. Seu corpo se recusa a acreditar que finalmente pode baixar a guarda. O sofá parece duro, a cama desconfortável. Mas talvez o problema nunca tenha sido o sofá ou a cama. Talvez tenha sido o fato de que sua mente aprendeu a desconfiar de qualquer pausa. Isso cria um paradoxo cruel. Você anseia por descanso, mas quando ele se aproxima, algo dentro de você o rejeita. É como um viajante que sonha com um abrigo, mas ao entrar, sente que aquele teto pode desmoronar a qualquer momento. Lembre-se de como era quando você era criança. As brigas talvez começassem por qualquer coisa. Um copo derrubado, um boletim escolar, um comentário fora de hora. E você percebia que nada era realmente estável. A qualquer momento, o chão poderia se abrir. Esse padrão ficou inscrito no seu corpo como uma tatuagem invisível. Não é apenas uma questão de lembrança, mas de sobrevivência. O caos da sua casa se transformou em caos interno. E por isso, hoje, você talvez lute com insônia, com ansiedade, com a sensação de nunca conseguir desligar. Você carrega a casa dentro de você, e essa casa ainda está cheia de barulho. Às vezes, até em lugares pacíficos, você sente a mesma tensão. Está em um parque, cercado pelo verde, ouvindo apenas pássaros, e mesmo assim, uma parte de você está alerta, como se esperasse que algo explodisse a qualquer momento. Isso acontece porque o seu corpo não foi ensinado a confiar no silêncio. O que você chama de descanso para muitos é apenas um gesto simples, mas para você é quase um milagre. Sentar-se e não esperar uma crítica, deitar-se e não esperar passos pesados no corredor, respirar fundo e não esperar que o ar seja cortado por uma discussão. Isso para você é quase uma utopia. É como se você tivesse crescido dentro de uma tempestade. E mesmo depois que ela passou, ainda sente a necessidade de olhar para o céu, procurando nuvens escuras.
O trauma funciona assim. Ele não respeita o presente. Ele o contamina com os fantasmas do passado. Mas e se o caos não fosse realmente seu? E se ele fosse algo herdado, absorvido, um ambiente imposto a você? Talvez a bagunça nunca tenha sido sua responsabilidade. Você apenas nasceu dentro dela, como alguém que entra em um quarto já em chamas. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer. A sua dificuldade em relaxar não significa que você é fraco ou incapaz. Significa que você aprendeu a sobreviver em condições que a maioria das pessoas nem imagina. A criança que você foi ainda está aí dentro, esperando finalmente poder descansar. Ela olha para você com olhos cansados, perguntando: já acabou? Posso me deitar agora, sem medo? E a resposta que ela mais precisa ouvir é: sim, agora você pode. Claro, não é tão simples. Seu corpo leva tempo para desaprender o que um dia salvou sua vida, mas pouco a pouco é possível reconstruir uma casa nova dentro de você. Uma casa onde o silêncio não seja ameaça, mas descanso. Onde o barulho da porta não traga medo, mas apenas rotina. Onde a noite seja convite ao sono e não ao alerta. Essa reconstrução começa devagar, talvez colocando música calma enquanto respira fundo. Talvez organizando um canto do seu quarto que seja só seu, livre de memórias ruins. Talvez apenas permitindo-se chorar quando sente que ainda carrega peso demais. Cada pequeno gesto é como colocar um tijolo em uma fundação nova. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E esse processo muitas vezes exige deixar para trás não apenas pessoas, mas também casas internas que já não nos servem. Talvez o seu caminho agora seja aprender a habitar um lar diferente, mais leve, mais verdadeiro. O caos da sua casa moldou você, sim, mas não precisa definir o seu destino. A casa que você carrega dentro de si pode ser reformada. As paredes internas podem ser pintadas com novas cores. E mesmo que os ecos ainda existam, eles podem ser abafados pela sua própria voz, finalmente dizendo: eu mereço descansar. A pergunta então muda. Não é apenas: e se o caos da sua casa fosse o motivo de você nunca relaxar? Mas também: e se você pudesse criar um espaço novo, onde o descanso fosse seguro? Essa pergunta não é apenas teórica. É uma convocação. Porque no fundo, você sabe que já sobreviveu ao pior. E se sobreviveu ao pior, também pode construir o melhor. Pense nisso. Dentro de você, a criança cansada ainda espera. E agora, talvez pela primeira vez, você pode ser o adulto que a ensina a descansar. Não porque o mundo finalmente ficou perfeito, mas porque você decidiu que não precisa mais viver em guerra. A guerra terminou. As paredes da sua casa interior podem ser reconstruídas. E esse será um trabalho lento, mas profundamente humano. Quando você olhar para trás e perceber que um dia relaxar parecia impossível, vai sorrir. Porque vai se dar conta de que aquilo que parecia um castigo eterno era apenas um eco. E ecos, com o tempo, desaparecem. Então, feche os olhos por um momento. Respire fundo. E imagine-se em uma casa silenciosa, não porque todos se calam por medo, mas porque finalmente existe paz. Esse é o lar que você merece. E esse é o descanso que, aos poucos, será seu.